Graça e paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso devocional. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua casa. Declaramos que este é o ano da casa cheia de tudo que é bom, de todos os frutos da bondade do Senhor, os frutos do Espírito, do caráter, da vida de Jesus. Eu declaro que você há de se multiplicar, você há de expandir as suas fronteiras, você há de possuir a sua herança e dominar sobre as circunstâncias, que Deus vai desvendar para você os tesouros escondidos, aquilo que ninguém viu, Deus vai mostrar para você. Deus te dá força, graça, Ele é a fonte, Ele traz sabedoria e habilidade para você produzir riquezas. Louvado seja Deus, Ele te dá a saúde necessária, Ele te dá o ânimo, a força necessárias em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom dia a todos. Bom dia, Karen, Isabel, Edipo. Amém? Bom dia, Dioneia, Priscila, Eduardo, Everton. Bom dia, Nassara. Bom dia, Fábio. Glórias a Deus. Deus é bom. Amém? Sempre. Aleluia. Ana Paula. Bom dia, queridos. Aleluia. Hoje, Salmo 132. Glórias a Deus. Chegando no último salmo, Salmo 150, né? É o último salmo e quase lá. Semana que vem nós vamos gravar para o jejum. Então vou fazer uma interrupção dos salmos e nós falaremos sobre os temas do jejum. Casa cheia, amém? Vou liberar as bênçãos que nós profetizamos na virada do ano, as 12 bênçãos, aleluia, sobre a sua casa. Sua casa é uma casa de glória, de milagre, de salvação. É uma casa de revelações do Espírito Santo. Vai ser poderoso. Esteja conosco também todas as manhãs. Usarei até a segunda-feira, segunda a sábado. E nós teremos também à noite no canal do YouTube, palavra também das 21 às 21h30. Vou estar falando com vocês, ministrando a palavra, porque são 21 dias de oração e jejum. Louvado seja o Senhor, com o tema até que a casa fique cheia de tudo que é bom. Amém. Louvado seja Deus. Amém. O Salmo 132 diz assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Verso 3, e aqui tem a chave de Davi. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Então, Davi tinha uma marca na sua vida. Davi tinha um coração inteiramente para Deus, o coração puro. Jesus disse que os puros de coração verão a Deus. Quem é o puro de coração? Aquele cujo coração é para Deus. Davi errou. Então, puro não significa uma pessoa que não erra, jamais. Mas aquele que tem o coração para Deus. E olha a declaração espantosa de Davi, né? Ele jurou ao Senhor, ele fez votos a Deus que ele não entraria na sua tenda, na sua casa, não descansaria, não daria sono aos seus olhos enquanto não encontrasse um lugar para a habitação do Senhor. Isso aconteceu quando Davi assumiu o reinado e ele foi procurar a arca. A arca era o móvel onde o Espírito Santo habitava, onde Deus se movia, onde Deus falava. E Davi amava aquela presença. Só o sumo sacerdote podia entrar diante da arca uma vez por ano e com muitos cuidados, mas Davi amava tanto a presença de Deus que ele criou uma nova ordem. Ele criou algo que ninguém falou. Ele criou um tabernáculo, uma tenda. Imagina, o sumo sacerdote andava com muito cuidado, ele andava amarrado numa corda, cruzando os véus, ele aspergia o sangue abaixado, nem olhava para a presença do Senhor entre os querubins, numa luz azul, e ele então se curvava, entrava e saía rapidinho. Ele não queria gastar nenhum tempo ali, porque podia ser mortal para ele. Ele queria sair simplesmente vivo de lá. Não havia prazer, havia receio. Mas Davi, assim que assumiu o trono, ele foi atrás da arca.
Ele segue dizendo nos Salmos: ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata. Então ele foi à busca da arca e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Então veja, Davi foi atrás da arca, ele trouxe a arca sobre os ombros dos levitas, conforme dizia a lei, mas ele não colocou a arca no Santo dos Santos, ele colocou a arca numa tenda simples, e ali ele cercou a arca de louvores, de cantores, 24 horas por dia, durante praticamente os 38 anos de reinado de Davi. Ele cercou os muros, por assim dizer, de Jerusalém, ou ao redor da arca, o monte de Sião. Sião representa essa arca. Ele cercou esses muros, não de pedras, mas de louvor ao Senhor, porque ele descobriu algo que ninguém sabia. Ele descobriu que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, que Deus, a presença dele se manifesta no meio dos louvores do seu povo. Ele escreveu isso. Foi ele que escreveu no Salmo dizendo que no meio dos louvores Deus habita. Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. O louvor é tremendo. O louvor tem um poder de atrair presença de Deus. Deus se agrada, Deus, de fato, ele desce quando ouve o louvor do seu povo. Por isso que louvar é uma atitude extrema, de grande importância para a nossa vida espiritual, nossa vida de êxito. Não significa apenas cantar. A música é um veículo. A adoração, em essência, é a obediência, é a conexão divina, é a comunhão com Deus. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, diz a Bíblia. É uma adoração no espírito, é um encontro do amor com o amor, é onde você desfruta de Deus, amém? É onde você tem Deus, né, como presença manifesta, sentida no seu interior. Aleluia por isso, louvado seja o Senhor, amém? Essa era a paixão de Davi, a marca ministerial de Davi, a marca de um homem. Por isso que a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele era uma pessoa apaixonada pela presença. Se você ler os Salmos, nós passamos por muitos deles e nós notamos essa ênfase de Davi, a presença de Deus. Salmo 63, ele diz: ó Senhor, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Ele estava num deserto fugindo do seu filho e ele diz isso: Senhor, o que eu quero é o Senhor. Ele não estava preocupado em retornar para o trono, ele não estava preocupado com a posição que ocupava, ele estava preocupado em ter a presença de Deus. Não é fascinante isso? Muitas pessoas se contentam em ter pessoas o seguindo, células cheias, pastores terem igrejas cheias, isso é tudo bom, mas talvez a presença de Deus não esteja lá. Eles não estão muito preocupados com a presença, eles estão preocupados com resultados, com pessoas. Nós muitas vezes estamos no ministério apenas pelo ministério, mas você deve estar no ministério pelo Rei, pelo Senhor, por Jesus, amém? Isso é presença, intimidade. Então nós precisamos desenvolver essa prática de intimidade com Deus, de consciência da presença, de falar com Ele, de orar nas coisas mais simples, pedindo bom êxito em tudo que faremos, mesmo que saibamos fazer. Ore. Quando você ora, você coloca Deus na história. Quando oramos, nós mostramos a nossa dependência em fraqueza da graça. E a graça sempre escoa para os lugares mais baixos. Deus exalta os humildes. A oração mostra a nossa humildade diante de Deus. Amém? Bem, esse é o tom do coração de Davi, abatida pela presença de Deus, pela presença de Deus. Isso é algo que nós devemos guardar em todas essas lives, né? Se você tem acompanhado a maioria, claro que a toda palavra e conselho de Deus inserido nos Salmos é uma mini Bíblia. Os Salmos, você deve ter em destaque na sua vida paixão pela presença, amém? Aleluia. Como Davi, um adorador. Adoração é algo profundo, real,
revela a intimidade dos filhos com o Pai. É assim que nós nos aproximamos do trono da graça. A adoração é por meio do sangue, é com uma consciência purificada pelo sangue, é com um coração inteiramente cheio de fé por causa do sangue de Jesus. É o sangue do Cordeiro que, de fato, abre o caminho completo à presença de Deus. Quando Davi estava trazendo a arca, ele a cada 6 passos sacrificava animais, bois, ovelhas. A cada 6 passos, numa extensão de 20 quilômetros, foi um rio de sangue derramado naquelas montanhas, trazendo a arca. Então a arca vinha num caminho aberto pelo sangue até a casa de Davi. Isso significa que quando você considera o sangue, a obra do sangue, quando você toma o cálice da ceia, lembre-se, o caminho ao trono da graça está aberto pelo sangue de Jesus. E é isso que também diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, ele diz que nós podemos entrar junto ao trono da graça, ao santíssimo lugar, não mais com medo, como na velha aliança, mas entrar com ousadia, porque é a casa do Pai. Entrar com ousadia pelo sangue de Jesus, pelo sangue. É o novo e vivo caminho que ele nos abriu, o sangue de Jesus. Amém? Louvado seja Deus pelo sangue de Jesus. Bendito seja o sangue de Jesus na nossa vida, que nos comprou deste mundo do inferno, nos livrou, que resgatou-nos de toda a maldição da lei, toda a pobreza, enfermidades, toda morte, nos libertou completamente e nos tornou herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, participantes da natureza divina, inseridos na natureza de Deus. Somos como Ele é, por causa do sangue. Nada além do sangue, nada maior que o sangue. E esse sangue, você sabe, está falando constantemente diante de Deus coisas preciosas a seu respeito, que você é a justiça de Deus, porque a tua justiça é Cristo Jesus, você é filho amado, e por isso o Senhor cuida de você, protege você, o livra do mal. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ler o Salmo seguindo, amém? E ele diz: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Então imagina a cena de Davi trazendo a arca, e ele compôs esta canção: entra, Senhor, entra no lugar do teu descanso, tu e a tua arca, tua fortaleza, onde a presença de Deus está, a força, amém? A força. Então, quando você gasta tempo e toca na presença de Deus, quando você está numa reunião com os santos, a presença de Deus se move, a unção sempre é maior, coletivamente, corporativamente, juntos nós expressamos mais Jesus, somos mais Jesus, então você sai renovado. As pessoas não vão às vezes ao culto porque elas se sentem fracas, e porque elas não vão, elas permanecem na fraqueza e se afundam na fraqueza, enquanto ir ao culto, onde a presença de Deus se mostra, se revela entre os santos, é a sua fortaleza. Você deveria ir aos cultos simplesmente pelo fato de ser fortalecido com poder, ser robustecido com poder, porque a presença do Senhor nos dá força, amém? Pessoas fracas, elas não experimentam a presença de Deus. Você não encontra um filho que toca na presença de Deus que é fraco na sua expressão. Não. Ele não é livre de problemas, mas ele é forte como leão, ele é forte como boi selvagem, porque é a presença de Deus que traz essa força. Aleluia, amém? Então, em vez de você fugir da presença, corra para a presença. Em vez de você se afastar do corpo, se aproxime do corpo. Não use a lógica do diabo. A lógica do diabo é: você errou, afaste-se, porque Deus está zangado com você. Não, a lógica da palavra é: porque você está fraco, abatido, aproxime-se do trono da graça, onde você vai receber socorro para a ocasião que você precisa, para a necessidade que você precisa, amém? É o oposto. Quanto mais fraco, mais próximo. Quanto mais fraco, mais próximo. Aleluia, amém? Fraqueza atrai a
graça de Deus, a força, e a graça é o poder de Deus. Esse é um princípio vital na nossa vida, amém? Vital. Irmão, por que você não veio no culto? Eu estava tão fraco, eu estou tão fraco que eu não sei o que fazer. Aí eu sempre digo para ele, apenas se aproxime, venha, apenas venha, porque na presença do Senhor milagres acontecem. Na presença do Senhor até uma vara seca, um toco de madeira que está desconectada da vida orgânica da terra pode produzir frutos. Na presença do Senhor, assim como a vara de Arão, o toco de madeira, aquele pedaço de pau seco, produziu broto, flores e frutos. 24 horas na presença do Senhor. Amém? Ele estava diante da arca. É a força do Senhor, é o Espírito de graça e poder e ressurreição que atuam na sua vida quando você gasta tempo com a presença de Deus. Essa é uma ênfase desse salmo, certamente uma ênfase da busca, do desejo, né, do empenho, do foco de Davi de ter a presença de Deus, a arca, perto de si. Aleluia. Louvado seja Deus. Seja você também um apaixonado pela presença de Deus. Esteja no lugar onde a presença está. Amém? Qual é o melhor lugar para estar? É onde a presença está. Amém? Aquela velha canção que diz: eu só quero estar onde tu estás, habitar em tua presença. Não quero apenas dar-te o meu louvor, quero ser adorador. Aleluia, amém? Eu só quero estar onde tu estás. Aleluia. Esse é o foco da vida. Então, você deve aprender a se aproximar e atrair a presença de Deus pelo coração sincero, pela plena certeza da fé no sangue de Jesus, exaltando Ele com os seus lábios. Amém? Louvado seja Deus. Que precioso isso. Amém? Vistam-se de justiça, segue Davi, os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Amém? Então, nós fomos revestidos com a justiça de Cristo. Houve uma troca na cruz. Jesus levou os nossos trapos de imundícia e ficou nu, como Adão e Eva ficaram nus após o pecado. Na cruz, Deus o fez pecado por nós. Então, ele estava nu naquela cruz, representando a queda do homem, o pecado sobre o homem, e as vestes talares, as vestes, a túnica de Cristo Jesus foi colocada sobre nós. Nós recebemos o manto do rei, nós recebemos a túnica do rei, e isso simboliza para nós a justiça de Cristo Jesus. Aleluia. Ele é a própria justiça. Amém? E ele nos imputou, ele nos deu pela fé a sua justiça. Assim como ele está diante do Pai, nós estamos. Glórias a Deus. Neste lugar, você se veste da justiça, a consciência, o senso de que você é justo. E exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Bem, você sabe que Jesus veio da linhagem de Davi. Amém? E Deus então fez uma aliança com Davi que não faltaria sucessor ao trono, e o último a resgatar o trono de Davi, na linhagem de Davi, na genealogia de Davi, é Jesus. Que lindo isso! Cristo tinha que vir como homem, filho do homem na terra, e Deus escolheu o adorador para ser, né, uma referência do reinar em vida, do trono a ser possuído. Davi, homens que adoram a Deus reinam, homens que adoram a Deus reinam. Bem, se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Você vai ver mais tarde, né, na história de Davi, que muitos filhos não guardaram o coração apaixonado de Davi, a busca pela presença, se envolveram com o mundo, com a fascinação da riqueza, do poder, erraram, se perverteram até. E Deus, naqueles dias, na velha aliança, julgava com morte, mas Deus dizia para eles: eu não vou tirar você do trono, não vou
destruir o seu reinado e você mesmo, por amor a Davi, por amor a Davi. Então Deus é um Deus que se lembra. Davi começa esse salmo dizendo: lembra-te, Senhor, a favor de Davi. Deus é um Deus que não esquece. Deus não tem memória enfraquecida, não tem memória curta na linguagem popular. Ele se lembra de cada coisa que você falou. Ele se lembra e sabe de cada anseio que está no nosso coração. Ele sabe. Muitas vezes nós esquecemos, mas Deus não esquece, não esquece. E Davi, então, invoca isso, invoca, né, a lembrança do que Deus havia falado. E na história, como eu disse, por diversas vezes Deus diz: por amor a Davi, por amor a Davi. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Sião hoje é a igreja, é o monte da graça. Em Hebreus diz que há 2 montes que você pode viver na nova aliança. O Monte Sinai é o monte da lei, a velha aliança. E o Monte Sião é o monte da nova aliança, o monte da graça. Aqui, Deus, Ele é Pai, os filhos são amados, a justiça é de Cristo, a herança é do Senhor. Na velha aliança, no Monte Sinai, você tem a lei que representa Deus, mas você não é filho, você não tem a força, não tem o poder, não tem a presença residente, porque tudo depende da base do que você faz para você ser abençoado. Mas na graça, tudo depende do que Jesus fez. Por isso que a presença de Deus manifesta as riquezas da vida de Cristo. Aquilo que nós possuímos na adoração. A adoração tem a capacidade de te dar as riquezas de Cristo Jesus. Ninguém é o mesmo quando toca na presença de Deus. Amém? Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Então Davi profeticamente fala, falando com Deus, depois Deus respondendo para ele e ele profetizando. É Deus respondendo. Esse é o lugar. Hoje somos nós o templo do Espírito Santo. O templo de Deus não é o tabernáculo de Moisés, porque não existe, não é o templo de Salomão, que ainda não existe, não é um prédio onde a igreja se reúne, não é um lugar físico. Deus não habita em locais feitos por mãos humanas. Deus habita em nós. Nós somos o santuário de Deus, o santuário do Espírito Santo. Não importa onde você está, você pode estar aí na sua casa, como eu, você pode estar andando no carro, você pode estar fazendo ginástica, caminhando, aonde você está, Ele está. Amém? E essa é a consciência que você tem que desenvolver. Deus está comigo, presente. Você pode sempre queimar o incenso, mantendo a chama acesa, chama do seu coração voltado para Deus. De fato, eu diria para você que é um princípio de graça, de desfrute, você aprender a praticar a consciência da presença de Deus. Volto e repito que é muito importante você orar em línguas, porque quando você ora em línguas, você sabe que isso não vem da sua mente, porque a sua mente está solta, livre para você ler, pensar ou até ouvir. Enquanto você está orando em línguas, você lembra que aquilo está vindo do Espírito. É o Espírito Santo falando através da sua boca, falando as palavras que precisam ser lançadas no solo desta terra para redundarem em colheitas na sua vida. Então, é importantíssimo falar, liberar as palavras certas. Você deve usar também as palavras dos Salmos, como a Bíblia mostra. Ezequias, quando restaurou o culto ao Senhor, ele colocou os músicos como Davi, e ele restaurou os salmos de Davi e de Asaf, diz a Bíblia. E por causa disso, Deus o prosperou soberanamente, de maneira espetacular e extraordinária. Deus o prosperou. Por quê? Porque ele lançava as palavras 24 horas, as palavras de Deus, a palavra de Deus em adoração pelos salmos. E isso fecundou o solo do seu reinado de riquezas de Cristo, de riquezas desta terra, porque quando você ama a presença, Deus mostra os tesouros escondidos para você. Amém? Louvado seja Deus
Verso 15: abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Então veja, isso é a presença. Davi estava na presença do Senhor, onde há repouso de Deus, há repouso de nós. Amém? Então, lugar de descanso também é a presença. Não existe outro lugar de descanso a não ser você correr para a presença de Deus, estar em adoração, com a palavra. Esse é o lugar de refúgio, é o lugar onde você é alimentado, onde a vara seca floresce. Amém? Há frutificação na presença de Deus, há resultados na presença de Deus. Às vezes os pensamentos vêm assim: você tem que ir parado, perdendo tempo, você deveria estar fazendo alguma coisa, você deveria estar produzindo alguma coisa para ter mais resultados. Não, a melhor parte é a presença, a melhor parte é ouvir Jesus no lugar secreto. Essa é a melhor parte. Enquanto você não faz nada além disso, Deus frutifica aquilo que está estéril, aquilo que está ressequido, aquilo que foi perdido, Deus faz brotar. Aleluia, amém? Então você prospera na presença. Não pense que a sua prosperidade é só você sair fazendo as coisas com muita diligência, aproveitando ao máximo tempo. Não. Você prospera quando você gasta mais tempo na presença de Deus. Daí é a glória. Porque do ponto de vista natural, você não fez nada. É como o ano sabático em Israel. Deus havia decretado um ano sabático. Um ano. Imagina você um ano fechando o seu negócio. Um ano. Você que tem empresa, você produz, profissional liberal, etc e tal. Mas você também trabalha. Um ano parado. Um ano de descanso. Um ano. Ou você crê que Deus vai te prosperar esse um ano, e isso demonstra fé no descanso, porque o sábado, o ano sabático representa em figura para nós o descanso, ou você entra em desespero, ou você morre de fome. Amém? Então o único caminho da vitória é descansar na fé. Não tem outro. Não tem outra opção. Você vai dizer, tudo vai ser destruído. Como? Alguém pode deixar de trabalhar um ano? Mas Israel fazia isso. Israel fazia isso. E Deus disse, eu vou te dar a minha bênção. E a minha bênção vai ser tão grande na sua vida que você vai colher para o ano de descanso, vai colher no descanso e vai colher para o próximo ano do descanso. Então eles tinham uma bênção tríplice, 3 vezes para poder guardar e usufruir do rendimento durante aquele período. Amém? Isso em relação à terra. Bem, claro que isso não é uma ordem, ninguém tem que fechar a empresa um ano, parar de trabalhar um ano, nada disso, mas o princípio conta. Lá eram dias contados. Aqui na Nova Aliança é dia a dia, é momento a momento. Você precisa inserir Deus dia a dia na sua história. O nosso descanso não é um dia. Nós não descansamos em um ano e nos outros trabalhamos. Nós descansamos agora. Nós descansamos hoje. O descanso está na presença do Senhor. Repousar na presença produz riquezas na sua vida. Amém? No descanso está a sua força. E aí, Senhor, ele diz, eu abençoarei com abundância, darei mantimento, fartarei de pão. A minha salvação se revela e você exultará na minha presença. Aí, encerrando o último verso, olha que lindo. Ali, ou seja, neste lugar de presença, no esconderijo do Altíssimo, ali farei brotar a força de Davi. Você sabe qual era a força de Davi? A força de Davi era a unção de Davi. Quando Davi recebeu a unção, ele matou um leão e um urso e um gigante. Você enfrenta muitos ursos, leões neste mundo, muitos tubarões e muitos gigantes contra você, porque o mundo é contrário. Você vai enfrentá-los, mas ali você vai ter força de Davi para destruir o gigante dessa terra. Aleluia, amém? Onde é esse ali? Onde? Me diz aonde é esse lugar. Em que cidade está isso?
em que localidade está, a que chaves foi trancado este lugar. Eu tenho acesso a ele. Tem, aí, onde você está. Basta invocar o seu nome, basta dizer Jesus, basta falar Pai. Esse é o lugar aonde ele repousa, na presença. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Veja, na força que é unção, a luz vem. Quando há luz, há vida, há discernimento. Você vai saber o que fazer, você vai saber quem é a pessoa certa e quem é errada. A luz revela na presença. Amém? Cobrirei de vexame os seus inimigos. Na presença, você está na quietude da fé e Deus está destruindo os seus inimigos. Você descansa, ele luta. Você descansa diante de Deus Shalom e ele esmaga Satanás debaixo dos seus pés. Mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém? Então Deus te faz reinar na presença. Amém? Glórias a Deus por isso. Que grande palavra, hein? Que grande salmo, que alimento. Uau, estou aqui saboreando. Espero que você também esteja. Não deixe de compartilhar com alguém. E eu declaro sobre o seu dia as palavras liberadas hoje, de presença, de força, de fazer brotar a unção na sua vida, na sua lâmpada, iluminar o seu caminho. Amém? Que os seus inimigos sejam derrotados. Que aqueles que quiserem se opor a você verão que o Senhor é com você e por você. E florescerá, amém, a beleza da sua posição de reinar em vida por meio de Jesus. Aleluia. Abraço carinhoso a todos. Até amanhã no nome poderoso de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, Amália, Maria, Duda. Amém. Olá, Emanuel, Adão Mendes. Tchau, tchau, amado Gilberto. Abraço carinhoso. Não deixe de compartilhar com alguém também.